Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o programa Mais Saúde, que tem como objetivo estar trazendo informações de saúde, nutrição, utilidade pública. E uma coisa que você deve ter reparado, tem aumentado muito o número de pessoas que falam assim, estou com gordura no fígado. Coisa que antigamente se ouvia esse tipo de diagnóstico em pessoas que bebiam, mas a resposta é, mas eu não bebo, como que pode estar acontecendo isso? Então, para desvendar este mistério bioquímico, né, está aqui conosco novamente o professor Henry Okigami, bem-vindo, Henry, para dar uma luz, assim, do que acontece que tem tanta gente hoje com essa famosa esteatose hepática não alcoólica. O nome é difícil, mas é gordura no fígado. Exato. É muito comum, inclusive em crianças, né? Está aumentando a prevalência. Sério? Sim, existem esquemas terapêuticos para se tratar a esteatose hepática infantil. Henry, esse eu não peguei ainda. Como é que é Não viu? isso? Não. Então, você é nutricionista. A base de tudo é a função do sistema digestivo e a dieta. Quando o indivíduo, antigamente, né, quando o indivíduo bebia, o álcool desenvolvia nele uma desbiose, né? E a alimentação dele propiciava uma inflamação no fígado. Traduz de desbiose, que tem muita Então, gente que não sabe. essa é outra coisa interessante. Quando nós aparecemos sobre o planeta, nós criamos uma relação legal com um monte de bactéria. Eu até brinco com as pessoas e falo assim, olha, você tem mais bactéria no seu corpo do que células suas. Não é para ter crise de identidade com isso não, né, Gisela? Mas realmente você que está vendo a gente, você tem mais bactérias no seu corpo do que células suas mesmo. E essas bactérias têm uma relação com o seu sistema digestivo. E elas estão concentradas principalmente nos orifícios. Então, o seu sistema digestivo tem bactérias. E aquelas bactérias fazem um equilíbrio. É como se fosse, por exemplo, algum alimento fermentado. Uhum. Tem aquele equilíbrio ideal. Então, você tem uma flora bacteriana, ou seja, bactérias adequadas ao seu intestino. Quando essas bactérias mudam, você começa a ter problemas digestivos. Você começa a deixar o seu intestino, que tem que absorver algumas coisas e não deixar absorver outras, começa a absorver coisas que não deveria. Aí o seu intestino inflama. Quando o seu intestino inflama, intestino eu falo assim que esse intestino é um fofoqueiro. Ele inflama, ele vira para o seu fígado e fala assim, olha, eu estou inflamado, inflama você também. Aí o seu fígado se inflama. Quando o seu fígado se inflama, você já tem um caminho estabelecido para que a esteatose hepática se instale. O nosso organismo, ele conversa o tempo todo entre si, né? Sim. É interessantíssimo. Então, e aí, na hora dessa inflamação, o que acontece para produzir essa gordura? Porque as pessoas não entendem como é que aquele fígado vai ficar gorduroso. Você precisa de várias coisas. Primeiro, o fígado está inflamado. Quando o seu fígado está inflamado, ele tende a mudar o comportamento dele e começar a sintetizar gordura. Quando você consome muito carboidrato, você tem um aumento da glicose no sangue e aumento de um hormônio chamado insulina. A soma desses dois hormônios induz o seu fígado a fazer mais gordura. E aí você soma a inflamação no seu fígado que veio do intestino, a sua dieta riquíssima em carboidrato, comendo na hora errada, comendo só coisa errada, comendo muita massa, consumindo açúcar, né? Isso tudo soma para que você tenha esteatose hepática, é o seu fígado fazendo mais gordura. Num caminho futuro, você desenvolve uma dislipidemia. E se você continuar nesse caminho, você vai ter uma cirrose hepática. A cirrose, na verdade, é o mecanismo que o fígado encontra para, de repente, não virar um câncer, não é? A cirrose é o que eu diria uma cicatriz, né? Exato. Então, o seu fígado, por exemplo, quando ele está sofrendo uma agressão, ele tende a cicatrizar as áreas agredidas. Pode ser, por exemplo, que você consome muito álcool, pode ser porque você tem uma hepatite C, pode ser pode ser inclusive uma agressão por medicamento. Aham. Aí o seu fígado agredido tende a neutralizar aquela região e ele neutraliza como quando você faz uma cicatriz. A cirrose poderia ser considerada uma cicatriz no seu fígado. Perfeito. Só que lá o seu fígado não funciona, ou seja, você pega seu fígado, agride o seu fígado, ele se transforma
em algo não funcional. Exato. Tem agressão? Não, não tem, mas também não tem a função. Pois é. E Henri, como que essa de criança com esteatose hepática realmente me surpreendeu? Eu não tava a par disso. Não, nas publicações em geral sempre se fala nisso. Já existem até artigos de revisões falando nisso. O que que é? A dieta. Agora pensa bem, Gisela, você consome carboidrato. Você podia dar um fim para esse carboidrato gerando energia. Aham. Aí você não faz atividade física, você é sedentário. Aí, lógico, você pensa assim, se eu absorvo muita energia, Deus preparou a gente para isso também, né? Tem essa história. Então, Deus virou para você e falou assim, quando tu comeres demais, você vai fazer gordura para guardar para quando faltar. Só que não O falta problema é que não nunca. falta nunca, né? E a gente vai só comendo, só comendo. E o seu corpo vai fazendo gordura. E é lógico que você vai ganhar peso e é lógico que o seu fígado fica esteatótico, né? Então, há uma relação interessante entre sobrepeso e esteatose hepática. Sim, sim, sim. E as crianças não estão fazendo atividade física, né? Elas estão na televisão brincando de, sei lá, enfim. Games. Os E, games e ainda quando estão no game, eles estão com a mão ocupada. Dura quando eles estão na televisão com as mãos desocupadas e ó, mandando comendo ver, alguma né? coisa. Há uma tendência, eu vejo isso muito, né? A mãe parece que sempre gosta de ver o filho comendo. Isso é errado, né? A gente tem que comer quando a gente tem fome. E eu vejo muito isso. A Camila. Hum, A Camila não é minha mãe, hum. mas ela vive assim, toda hora ela vai perguntar se eu quero comer alguma coisa. É verdade, né? A gente tem o cuidado, parece que tem que ser em cima da comida, né? Exatamente. Porque antigamente, Zezela, a comida era o que faltava na vida da gente. Exato. Então você quer demonstrar, olha só, você quer demonstrar amor pelo seu filho, dá uma comidinha para ele. Porque é o quê? Isso servia antigamente, da Idade Média para trás. É. Hoje não, hoje você... E o interessante, você citou sobre o seu livro, você só dá porcaria para as pessoas comerem, né? É aqueles biscoitinhos, você dá aquelas coisas que já estão pré-prontas, que é só você desembalar e fornecer. Gente, isso é um pecado. Então, a falta de atividade física, consumo de excesso de carboidrato e umas bactérias erradas que você tem no seu intestino, tudo isso pode predispor à esteatose hepática e está aumentando muito em crianças. Já existem até esquemas de tratamento voltada para a esteatose hepática infantil. Nossa, eu não peguei nenhuma, graças a Deus, no consultório, porque a gente sim está vendo crianças desenvolvendo patologias de velhos, né? Então é diabetes, é hipercolesterolemia, mas a esteatose eu ainda não peguei. Então acho que eu estou mais afortunada, mas realmente isso aqui a gente está cada dia mais assustada com o que está acontecendo, né? Talvez é porque você não tenha pedido daqueles gordinhos que consomem muito carboidrato, muito biscoito. Lá em Goiás a gente fala bolacha, né? Que o pessoal não Mas gosta. bolacha a gente fala aqui também. E manda fazer ultrassom De de abdômen. abdômen superior. Olha, eu vou começar então a colocar, porque, gente, mas que absurdo. Se você for ver, não tem sintoma específico, só tem sintoma que ele está muito avançado. Exato. Né? É igual diabetes. É. Quantos diabéticos não são diagnosticados porque diabético não dói, né? Não causa um problema assim? Porque geralmente você vai ao médico quando você tem uma dor, que você sente um problema. Exato. A esteatose hepática, a rigor, você não tem um sintoma, meu filho está doendo, ele está mais pesado, você não sente isso. Então, no início, ele é praticamente assintomático. Tudo tem a ver insulina, glicose e disbiose. Intestino é tudo, não, Henri? Eu digo desbiose no sentido de essa parte intestinal. Hoje está se falando demais, né? Graças a Deus, hoje os médicos tradicionais e convencionais estão realmente olhando o intestino como uma porta que pode realmente levar a grandes inflamações. E claro que hoje a gente vê que a maioria das doenças são o quê? Inflamações, né? E a inflamação piora, né? Então, hoje você vê, por exemplo, inflamação intestinal associada à depressão, esquizofrenia, piora de Alzheimer, piora de Parkinson. E, às vezes, você tem um pai que tem um Parkinson, ele piora e você não sabe por quê. Exato. De repente, pode ser uma desbiose que ele desenvolveu. Mas aí vem a pergunta que seguramente o nosso telespectador está fazendo. Henri, como assim uma bactéria do intestino vai afetar o meu cérebro? A inflamação é como se fosse a onda de uma televisão. Infelizmente, né? Você está filmando agora
isso vai ser propagado em forma de ondas e vai atingir o mundo inteiro. Uhum. A inflamação é assim, ela aparece no seu intestino e começa a espalhar para todo o seu corpo que está inflamado. E o seu cérebro recebe aquela informação. E essa inflamação, diz ela, por incrível que pareça, atravessa a barreira hematoencefálica e chega até as suas células do cérebro. E lá ela ativa uma inflamação. E a inflamação causa essas alterações todas. Então, gente, vamos ter um intestino saudável, né? A primeira coisa que a gente deveria ter. E para isso a gente teria que estar comendo de uma maneira completamente diferente, né, Henri? Saudável, É. é uma Sim, saudável, alimentação claro. saudável. Você tem que comer mais vegetais, Isso. frutas. Você tem que consumir mais produtos fermentados, porque muitas Isso. dessas bactérias nós conseguimos, por exemplo, numa coalhada, né? Então você pode, O alemão tem aquele chucrute. o chucrute, Todas o japonês tem o natto, Exato. Repara que todas as civilizações têm um fermentado. todas as civilizações têm um alimento saudável fermentado. Todas, Interessante. não tem uma exceção. Você gosta do kefir? Eu gosto do kefir, ele contém várias bactérias que têm um efeito que a gente chama de benéfico ao intestino. O kefir é um bom produto para se consumir no dia a dia. Então, gente, e o kefir tá assim bem propagado. Normalmente você ganha de presente, né? Porque não se compra kefir, se doa. E a gente fazendo e cuidando daquelas bactérias que quando a gente viajar, a gente põe na geladeira para elas dormirem enquanto a gente volta, né? E isso é uma água que você troca, que você coloca algo que seja uma glicose, então pode ser um mel, pode ser um açúcar demerara, e aí depois no dia seguinte você troca, você dá água nova para elas e você bebe aquela água. E aí a gente Verdade. está tratando bem do nosso intestino. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com esse tema do nosso fígado, que agora, para minha tristeza, fiquei sabendo que muita criança já está também desenvolvendo essa tal de gordura no fígado, esteatose hepática não alcoólica. Voltamos já já.